Shalom. Eu estou querendo ainda continuar com essa mensagem de alerta do final dos tempos, porque muito poucas vezes eu tenho ouvido uma visão ou entendimento que é talvez um pouco particular, um pouco restrito a poucas pessoas. A maioria das doutrinas, dos pensamentos, das crenças que eu tenho ouvido, elas vão ao encontro de um anticristo romano que vai sair da Igreja Católica, que vai ser o Papa, que vai ser os americanos, que vai ser o Obama, que vai ser... Já ouvi uma série de coisas. Eu particularmente não creio nisso. Eu creio que o perigo está muito mais próximo de Jerusalém do que aquilo que as pessoas pensam, do que aquilo que as pessoas acham. Por aquilo que eu entendi das Escrituras, nada disso vai ser uma ameaça para Israel. Nada disso que as pessoas estão achando. Eu creio que a ameaça verdadeira, se bem que nem é ameaça, é o cumprimento das Escrituras, vai vir muito próximo de Israel. Eu creio que vai vir do mundo árabe, creio que vai vir do mundo, vai vir da parte daqueles que se apoiam no Corão. Eu creio que vai vir de lá. E tenho muitas bases para crer nisso. Aliás, eu creio que tenho muita base bíblica para crer nisso. Todas as batalhas travadas pelo povo de Israel nunca foi contra ninguém que não seja o mesmo que é hoje. Hoje são os palestinos. Não é? A guerra continua e sempre teve guerra com os filisteus, que hoje se chamam... A Filistia virou Palestina e está encoberta, está meio escondida nessa visão do mundo cristão, está meio escondida nesse entendimento do mundo cristão, porque o mundo cristão verdadeiramente se tornou um anticristo. A grande maioria das igrejas evangélicas, eu quando falo das igrejas evangélicas e igreja católica, eu falo da liderança, eu não posso falar da massa, do povo, ou do populacho, como a Bíblia o chama. Eu falo dos entendidos, dos experts, dos inteligentes, dos todo-poderosos, dos sábios, que no final de contas provam que sabem muito pouco. O maior perigo para o Senhor Jesus tem sido os cristãos. Não os cristãos do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto, daqueles que resistiram a Constantino, resistiram a Roma, resistiram ao catolicismo, resistiram à Inquisição, resistiram aos muçulmanos, resistiram às cruzadas, resistiram... Obviamente não estou colocando isso por uma ordem cronológica, estou colocando isso por uma ordem que vai vindo na minha cabeça. Quando eram mortos nas fogueiras que os filhos do diabo chamam da Santa Inquisição, eles resistiam. Muitos eram cristãos, muitos eram só judeus, praticavam o judaísmo, guardavam os shabates e eram mortos por isso. Eram mortos por acender velas na sexta-feira, eram mortos porque tinham roupas marcadas com o símbolo do judaísmo, a marca de Davi. Eram discriminados porque eram judeus,
E na mesma onda eram discriminados também aqueles que tinham se convertido a Yeshua e que continuavam praticando a Torá. Mas essa Torá não interessava aos cristãos, chamados cristãos. E então os verdadeiros seguidores do Senhor, eles foram sempre perseguidos, sempre foram atacados. Se não eram pelos muçulmanos, era pelos católicos. E se não era pelos católicos, era pelos próprios judeus. E se não era pelos próprios judeus, era sempre por religiosos. Os pagãos, o mundo que nada tinha a ver com Deus, nunca se importou com os cristãos, porque eles nunca foram um pesadelo para eles. Nunca foram, eu estou falando de cristãos messiânicos, dos messiânicos. Cristão, cristão para mim não é nada. Os messiânicos sempre foram perseguidos por todos aqueles que se julgavam religiosos e donos da verdade. O Senhor Yeshua foi perseguido por aqueles que conheciam, ou achavam que conheciam, que tinham a chave da ciência, e então não aceitavam de forma alguma que alguém pudesse ter um entendimento diferente do deles. E assim tem sido ao longo dos séculos, e hoje nós deparamos-nos com uma igreja, entre aspas, faço questão de colocar aspas bem grandes nessa igreja, porque essa igreja na verdade nunca existiu. Ela é algo fabricado pelos homens e nunca por Deus. A igreja de Yeshua, ela se encontra em João, no capítulo 12. A fundação da igreja, quando Jesus fundou a igreja, foi lá no livro de João, no capítulo 12. É óbvio que eu não vou falar para você o que é que está escrito lá, você já deve saber, e se não sabe, vai procurar, e tem que ser o Espírito Santo a te ensinar, e não posso ser eu, porque o Senhor Yeshua falou que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, e não precisamos de ser ensinados por homens. Eu não faço parte dessa turma que fala, vai lá ver no capítulo tal, versículo tal, está escrito tal. Eu creio que isso é uma tremenda falta de conhecimento das Escrituras para se justificar e embasar em cima de um versículo. Aliás, quero também dizer que a Bíblia, as Escrituras nunca tiveram capítulos e versículos, isso é invenção de Satanás. Do seu ponto de vista, existem sempre, o diabo sempre traz a coisa má, apoiando-se em aparência de coisa boa. Pode parecer a você que é muito interessante ter a Bíblia dividida em capítulos e versículos para poder estudar ela. Eu te digo que é aquilo que mais tem criado rachas e divisões no corpo de Cristo, são os tais dos capítulos e versículos satânicos colocados na palavra de Deus, porque se Deus quisesse esses capítulos e versículos lá, Ele teria colocado eles de início. Deus não se esqueceu. E no meio da caminhada falou assim, nossa, eu esqueci de mandar Moisés colocar ali uns versículos e uns capítulos, e o meu povo está perdido, não está entendendo as Escrituras, está faltando lá uns capítulos e versículos, então agora vou levantar um monge, um padre, um sei lá quem lá, que adora imagens e que é idólatra, e vou colocar ele agora complementando as minhas palavras. Eu não creio nisso aí, eu creio que isso aí foi tudo a armação do diabo para trazer a divisão que ele traz hoje em cima de um capítulo ou em cima de um versículo. Os grandes teólogos te provam que não é necessário guardar o sábado. Filhos do diabo também, porque é necessário guardar o sábado, sim. E colocam Jesus como sendo o mentor e o formulador dessa mentira. Dizem que foi ele que aboliu o sábado. Na verdade, eles não só estão pecando, como colocando Jesus como pecador. Por isso eu digo que essa igreja, essa teologia cristã, esses grandes cabeças pensadoras do cristianismo não estão dentro da palavra de Deus, eles estão fora. Poderá você perguntar para mim quem é você para falar isso? Eu sou o que sou e não preciso de provar nada para ninguém. Porque o Senhor Yeshua falou que nós aprenderemos dele. Eu não aprendo em seminários teológicos, eu não aprendo com homens, eu
Eu aprendo com o Espírito Santo de Deus. E é Ele que me convence da justiça. É Ele que me convence do juízo. É Ele que me convence de todas as coisas. Então, se você, se eu buscarmos do Senhor, nós vamos ter a mesma revelação. Mas se buscarmos de seminários e teologias, não vamos não. Vamos ter um monte de parafernália. Vamos ficar iguais Davi ficou quando Saul quis vesti-lo com as suas próprias armaduras. E Davi tentou andar, mas falou, eu não sei andar com isto. Eu também não sei andar com essas parafernalhas, nunca andei com elas. Me arrisquei a fazer um seminário de teologia, paguei por isso, aprendi algumas coisas, mas a maioria das coisas não me serviram para nada. E, embora eu considere ainda que tenha feito um seminário até de boa qualidade com homens de Deus, com quem aprendi algumas coisas, e a palavra de Deus fala para retermos o que é bom, mas breve. Não vem ao caso agora isso. Então o que eu creio é que verdadeiramente o adversário de Deus, ele está próximo de Jerusalém, ele não está em Roma, ele não está nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em Portugal, nem na Alemanha. Ele está ali ao redor, está ali pertinho de Jerusalém. Eu creio que vai ser um muçulmano, a própria besta não, o próprio dragão. Vai ter uma besta que vai vir de Israel e vai ter outra que vai vir das nações. Porque nós vemos na Revelação, no livro de Revelação, e aí está mais um pecado da igreja que acha que Apocalipse significa fim do mundo, fim dos tempos, e não é. Apocalipse significa revelação. Então, no livro de Revelação, eu vejo duas bestas, uma que sai da terra e uma que sai do mar. Logicamente, aquela que sai do mar não vai ser um peixe. E o mar significa as nações, e a terra significa Israel. E tem que haver um acordo entre o próprio e uma besta, que é um enganador, um anticristo, como já foram tantos lá atrás, quando o Senhor Yeshua pisou sobre Israel. Tantos que se levantaram contra ele e que diziam até que os sinais, prodígios e maravilhas que ele fazia não era porque ele era um homem de Deus, mas ele fazia por intermédio de Satã. Não era mais nem menos que os próprios anticristos perseguindo o Senhor, e nem por isso eu odeio eles, nem por isso eu me levanto contra eles, apenas estou constatando aquilo que está nas Escrituras. E o Senhor olhava para eles com amor, porque eles estavam apenas cumprindo as Escrituras, as profecias, porque o próprio Deus falou que os cegaria de maneira a que eles perseguissem a salvação e o Salvador. E a Igreja de Cristo hoje, a Igreja cristã hoje, está fazendo exatamente a mesma coisa, perseguindo o Senhor Yeshua, falando que ele falou coisas que ele nunca falou, dizendo que ele aboliu coisas que ele nunca aboliu, dizendo que ele é um rebelde diante do Pai, coisa que ele nunca foi. Eu quero dizer para você que uma outra besta que vai sair das nações vai sair da igreja evangélica, com a igreja católica, que vão dar as mãos para um ecumenismo que não faz sentido nenhum. Vamos ter a besta que vai sair de Israel, que vai ser um judeu. Tem que ser um judeu. E tem que ser um judeu que vai dizer que é o Messias, para que os judeus creiam nele. Vai ter que estar de acordo com a outra besta das nações, que também tem uma liderança religiosa. E vão se submeter os dois àquilo que vai dizer que é Deus e que é o que enviou o Messias, que é o tal de Allah. Esse é o meu entendimento. Essa é a minha visão. Estamos próximo, como nunca estivemos, de isso acontecer. E a igreja que o Senhor falou
contra a qual as portas do inferno não prevalecem, está atenta a isso, está enxergando isso. E eu creio que eu faço parte dessa igreja. Não por soberba, não por méritos próprios, mas porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E se eu não crer que eu fui escolhido, ninguém vai poder crer isso por mim. Me desculpe, me perdoe pela segurança que eu estou passando para você, da minha parte, mas eu quero alertar você para se debruçar sobre as Escrituras, para mergulhar nas Escrituras, para beber da fonte e parar de ouvir homens e mulheres corruptos de entendimento e que passam para você um monte de grama, mas que não é verde, é seca e não está te alimentando. Que o Senhor Yeshua tenha misericórdia de nós e que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó traga luz sobre as nossas mentes, força para que nós tenhamos corações contritos e quebrantados e espíritos inabaláveis para podermos resistir à marca da besta. Porque ela vai chegar. Já está aí. Cuidado com o chip. Porque tem anos que se divulga o nome chip, para que quando ele chegar para ser colocado em você, já seja natural. Aparência ilude. Esteja apercebido. Que o Senhor Jesus te abençoe.